Bom dia, Marcelo Paes Barreto, aqui na minha pequenina varanda da minha casa de Guarapari, estado do Espírito Santo, e num dia de sol muito bonito, um dia agradável. Então eu estou aqui procurando refletir, ler, reler livros. E aí vou dividir um pouco com vocês. É bom a gente conversar, dialogar. É isso que está faltando, né, nas pessoas, é dialogarem, um falar baixo com o outro, conversar, ouvir as coisas mesmo não concordando, mas sem brigas, sem violência, sem agressão, sem intolerância, né? As pessoas às vezes descem a escada da casa, chega na sala, fala uma coisa e não tem conversa, não tem diálogo. E quem é vítima da falta de diálogo, ele fica ou ela fica encurralada no seu sofrimento. Às vezes ela está com a verdade, mas não pode falar. Ninguém quer ouvir. As pessoas querem só brigar, ou examinar a vida do outro, falar da vida do outro, e às vezes não quer ouvir, que às vezes não são verdades aquilo. Ou mesmo que fossem, nós não temos nada a ver com isso. É a justiça divina a quem ele deve prestar contas. Nós podemos ajudar, claro, orar muito e mudar essa postura que o mundo tem de falta de tempo de observar, de conversar, de dar uma ligada no telefone, de perguntar como vai, dar um abraço, lembrar que lembrei de você mesmo ruim, mas queria te dar um abraço, te desejando melhoras. E às vezes você fica no mundo hoje muito isolado. As pessoas têm dificuldade de conversar, de ouvir. Você vê muito isso na religião. Eu participei durante 30 anos seguidos. E às vezes você estava na diretoria de uma casa e ninguém se ouvia. Quando você ia chamar para conversar, não tinha tempo. E as pessoas não conversam, não dialogam. Então nós vamos ver que isso também tem acontecido nos mundos políticos, nos mundos profissionais. Então eu estou sempre aqui procurando refletir o que nós passamos na vida. Mas nós temos um norte a seguir. Deus é que criou tudo, Deus é o nosso Pai. E Ele fez as suas leis que são imexíveis. Então nós temos que conhecer a verdade, estudar a verdade, assimilar todos os seus pontos pedagógicos e começar a viver aqueles pontos, cumprindo a lei a partir de nós, cumprindo as leis a partir de nós. E Jesus foi designado o melhor professor para vir à Terra e mostrar como funciona isso. Hoje nós vamos encontrar toda essa verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador prometido, faz parte do Consolador prometido, que veio completar o cristianismo. E nele nós encontramos, nos 28 capítulos, na sequência, nós encontramos todos os ensinamentos
pedagógicos profundos que foram criados por Deus. Hoje nós vamos ler um texto da Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, que também nos leva a muita reflexão. A Joana de Ângeles, através de Divaldo, que trabalhou aqui nessa última encarnação por 90 anos, ela hoje é estudada no mundo inteiro porque ela tem um profundo conhecimento das leis de Deus. E sabe como funcionam, ou como funciona, essa relação do Filho com Deus. Como é que nós devemos estudar, nos autoconhecer, aplicar em nós as leis de Deus, propiciando a reforma íntima, a reforma do amor, a reforma moral. Altruísmo libertador. A agressividade resulta do medo. O apego procede da insegurança. A insatisfação decorre da intolerância. É o que mais tem hoje. As pessoas não toleram os outros. E aí, ninguém se conversa. A dúvida se origina da inquietação. A revolta é doença do sentimento. A revolta é doença do sentimento. A perversidade provém do primitivismo ancestral. A depressão promana das fugas da realidade. A maioria de nós nunca estudou, nunca leu um livro sequer. Eu estou falando lendo de verdade, na sequência, todo dia. No mínimo 1 hora, de 1 a 4 horas, lendo o livro, tirando dúvidas, relendo os capítulos das dúvidas, pesquisando, fazendo as meditações, as reflexões. Isso é que é estudar. A depressão promana das fugas da realidade. A loucura tem suas matrizes no eu espiritual. A loucura tem suas matrizes no eu espiritual. E quando o espírito está vazio, apegado ao materialismo selvagem, aí vocês já viram. Aparece tudo que é de ruim. Tudo. O desespero se aninha na rebeldia íntima. Essa rebeldia que nós temos de não reconhecer que somos filhos de Deus, que Deus é que comanda tudo, que as leis precisam ser conhecidas e devidamente cumpridas, desenvolvidas por nós. A prepotência se agasalha no orgulho. Filhos especiais do egoísmo, esses inimigos do homem se nutrem dos sentimentos vis, longamente sustentados pela cultura e pela sociedade que se baseia nos valores imediatistas. Hoje nós queremos resolver tudo correndo, achando que tudo é fácil de resolver no mundo material. Principalmente se você tiver dinheiro e poder. Então as pessoas acham que mandam em tudo, resolvem tudo. Você não vê quase ninguém em nenhuma religião, na própria sociedade, exercitando a caridade, as várias faces que a caridade tem. São milhares de faces. Por isso o Evangelho precisa ser estudado na sequência.
a fim de que aprendamos a exercitar os seus ensinos. Resultado de um comportamento que se alimenta no materialismo. Da vida, o homem somente se interessa pela satisfação das paixões mais grosseiras. Das paixões mais grosseiras. Muita comida, muita bebida, bebida em tudo quanto é lugar, em todos os lares, todos os bares, muitas drogas. Vejam vocês, nós somos o primeiro ou o segundo consumidor de cocaína do mundo. Vejam vocês. Sem falar em outras drogas que existem, e ainda mais a ignorância. A ignorância é a mãe de quase todos os males. E a maioria de nós gosta da ignorância. E aí aparecem sempre os obsessores, os espíritos ruins, que reduzem todas as aspirações ao momento que passa, embora a sua fugacidade. Satisfeitos os desejos mais imperiosos, foge o homem de uma para outra situação desastrosa. Tem gente que vai pulando de religião em religião, de família em família, de emprego em emprego, e assim vai. Uma insatisfação geral. Tem gente achando que o dinheiro vai fazer você feliz, que as coisas do mundo material vão fazer você feliz, e aí começa a gastança, começa a comprar tudo, e a verificar que às vezes aquilo tudo vai ficar naquele quarto guardado de lixos. Satisfeitos os desejos mais imperiosos, foge o homem de uma para outra situação desastrosa, não lhe bastando o saciar dos apetites no momento, por pretender o gozo indiscriminado, incessantemente. Dessa transferência contínua de um para outro pique da autossatisfação, tomba na insensatez, que culmina no suicídio direto ou indireto, em qualquer de suas múltiplas manifestações. Então nós precisamos começar a ler, a estudar, a refletir. O que é que estamos fazendo aqui de nossa vida? O que é que estamos fazendo da religião que temos? Dos conhecimentos de Deus? Como estamos desenvolvendo dentro de nós a caridade, o amor, a paz, o sossego? Como estamos desenvolvendo dentro de nós a responsabilidade como filhos de Deus, que vão prestar contas de qualquer forma, vão prestar contas e vão ter que se acertar até alcançarem a perfeição. Por isso, eles vão poder reencarnar quantas vezes necessárias forem até alcançar a perfeição. O exercício do dever propicia a paz. Qual é o dever? Nós temos o dever de cuidar do corpo bem. Se nós não cuidarmos do corpo, nós vamos ficar doentes. Isso vai atrapalhar nos nossos serviços, nas nossas missões. Nós temos que cuidar da alma, alimentando a alma com conhecimento. Jesus foi muito claro: conhecereis a verdade, e a verdade vos iluminará pelos caminhos corretos da vida, a vida verdadeira criada por Deus. Nós temos que estudar, nos preparar.
e treinar isso. O importante é treinar todos esses ensinamentos. Então, nós estamos vendo aqui uma primeira parte em que é o mundo que está aí hoje. Você não vê mais as pessoas na religião, por exemplo, estudando Jesus, fazendo os reestudos que precisam ser feitos. Você só vê gente querendo fazer palestra como se fossem os deuses. Tem gente que parece que está no lugar de Jesus, quer assumir o lugar de Jesus. Olha que orgulho podre, vaidoso. E aí nós vamos entrar com ela, a nossa mentora, a nossa professora, na segunda parte da reflexão. O exercício do dever propicia a paz, dever de cumprir as leis, dever de só exercer a sua liberdade nos limites das leis da educação moral e cívica. Só existe liberdade nos limites da lei. O hábito de servir controla as ambições exageradas. A atividade caridosa, a atividade caridosa, aquela embasada no Evangelho segundo o Espiritismo, a atividade caridosa dulcifica os sentimentos. Quanto mais nós conhecemos Deus, as leis de Deus, mais nós dulcificamos os nossos sentimentos, educamos os sentimentos. E quando nós educamos os nossos sentimentos, nós estamos educando o que falamos, o que olhamos, o que ouvimos e o que agimos. A meditação arma de equilíbrio a criatura. Você estudar um capítulo, ficar lendo ele 10 vezes, pensando, olhando, observando, vendo como é que você vai encaixar aqueles ensinos na sua dinâmica de vida. Então, isso, a meditação arma a quem está estudando de forma correta o equilíbrio. A confiança em Deus reveste de coragem para resolver os problemas da vida de acordo com as leis de Deus, não de acordo com as leis aqui na sociedade materialista. A confiança em Deus reveste de coragem. O autoconhecimento, você se autoconhecer e começar a se autoeducar, só vai fazer bem a você e a quem está ao teu lado no mundo. E o mundo. Então, o autoconhecimento proporciona medidas de valor pessoal. Nós precisamos aprender a observar nós. O que eu estou fazendo de tudo que eu estou recebendo nesta vida? A seriedade com que se encaram os compromissos leva à ação bem realizada. A discrição inspira simpatia. Nós temos que aprender a lidar conosco e com os nossos irmãos. Somos todos irmãos. O respeito fomenta a amizade. O respeito fomenta a amizade. A compreensão estimula o companheirismo. A compreensão, você compreender as leis de Deus, compreender as necessidades do próximo, as suas. Compreender como trabalhar a caridade em suas várias e várias maneiras de existir.
isso vai mudar muita coisa em você. A prece abre as portas da percepção espiritual ao lado do estudo que comanda as experiências com sabedoria. A prece abre as portas da percepção espiritual ao lado do estudo. Fora do estudo, você não fica sabendo o que é a lei do amor. Você não fica sabendo quais são as variáveis, todas as variáveis da caridade. Então, a prece abre as portas da percepção espiritual, ao lado do estudo que comanda as experiências com sabedoria. O altruísmo é, desse modo, responsável pelo sucesso interior da criatura, forrando-a de resistências para as inevitáveis vicissitudes que a todos sucedem no trânsito da vida física. Nós precisamos forrar o nosso conhecimento com Jesus, com a doutrina espírita que veio fechar o cristianismo, trazendo o Consolador prometido em 5 obras básicas, que, se lidas, estudadas, compreendidas, assimiladas, vão nos ajudar a transformar a nossa convivência e o mundo. À medida que sejam cultivados os valores morais do ser e o altruísmo predomine, a violência cederá lugar à fraternidade e o auxílio recíproco evitará que a agressão comande os desatinados, tornando as ruas e os lares, as oficinas e as escolas em campos de batalhas. Qual está hoje aí fazendo desenvolver-se, então, os sentimentos humanísticos que unirão todos os homens numa mesma comunidade ideal. Não se creia que estejam remotos esses dias. Basta nós trabalharmos. Deus está sempre colocando tudo à nossa disposição, nos dando todas as oportunidades para deixarmos de ser alunos reprovados, para sermos alunos responsáveis, competentes, trabalhadores da lei da verdade, iniciando cada criatura em si mesma. Por extensão, será fácil que se espalhe e se estabeleça entre outros homens e nas diversas nações do mundo. Queridos amigos, é uma beleza estudar, ler com calma, refletir, pensar. Aí você abre aqui, eu já estou aberto aqui, no meu evangelho de mais de 45 anos de uso, no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nós temos que estudar isso tudo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí o capítulo mostra a importância da afabilidade, da doçura, do exercício da paciência, da tolerância, da obediência às leis de Deus e da resignação em vivê-las alegremente. E aí o capítulo mostra, agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando nós estivermos praticando isso tudo, como ela disse aqui no texto dela, vai acabar todos os conflitos que nós estamos adorando conviver com eles. Por isso, eu termino lendo, né,
um pedacinho desse pensamento do Evangelho segundo o Espiritismo. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, fruto do amor ao próximo. Tem que estudar o que é o amor. Produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm os sorrisos nos lábios e o veneno no coração. Jesus foi muito claro em nos mostrar que, está aqui, a boa nova, os evangelhos de Jesus, né? Ele foi muito claro em nos mostrar que o homem bom tiraria sempre do tesouro do coração bom, bem equipado, estudado. Hoje nós sabemos que a mente, né, as coisas boas. E o homem mau, do coração mau, da ignorância, do orgulho, das vaidades que o materialismo prega, né, as coisas ruins. Meus irmãos, fizemos essa meditação e quem mais precisava ouvir era eu. Estou aqui nessa caminhada há 50 anos, procurando estudar, procurando me reformar, procurando entender essas mensagens das leis de Deus. Como conviver com elas, como trazê-las para dentro de mim, formando um homem novo, um homem integral, que possa viver a vida cumprindo os ensinamentos do nosso Criador. Esse é o esforço que temos feito. É o esforço do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Muito obrigado pela atenção. Que vocês também possam refletir muito, pensar muito. Só sigam palestrantes seguros. Só comprem livros seguros. E procurem o dever que está escrito, inclusive, num capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o homem bom? Como teremos no futuro os homens bons que só pratiquem o bem? Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraternal a todos os senhores e as senhoras, aos jovens. Muito obrigado. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Facebook e no Instagram.